Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Filoprosando, de volta na área. Fiquei um tempo sem gravar alguns vídeos, né, por algumas questões que aconteceram de saúde, mas estamos aqui voltando. E a ideia de hoje é fazer uma pequena introdução e uma rápida introdução aos jônicos. A primeira escola filosófica que vai aparecer na Grécia Antiga. Quem são os jônicos, né? Descendentes de todo aquele povo que habitou a península do Peloponeso. Lembra que nós falamos nos vídeos anteriores que os habitantes da península do Peloponeso, eles foram perseguidos pela aristocracia. A aristocracia, ou o grupo, né, dos zaris, aqueles que se acham melhores do que os outros, se acham mais especiais, né, eles pegam então a narrativa mitológica, que é uma narrativa subjetiva, e transforma essa subjetividade em uma literalização. Eles dão esse sentido literal à narrativa. E ao darem esse sentido literal à narrativa, eles criam uma forma de manipulação e opressão da população. E aí, claro, né, todas as vezes que o poder manipula mensagens religiosas, a população que mais sofre com isso é exatamente aquela população que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à informação e nem à formação, geralmente a sociedade mais pobre. E aí nós vamos ter um problema óbvio nisso. O aumento do nível de pobreza, o aumento do nível de exclusão social, a diferenciação e a perda do poder de compra de uma classe para outra, algumas dificuldades de relacionamento entre grupos, tudo isso vai aparecer para a gente dentro da sociedade grega antiga. E agora numa região nova, que é a região da Jônia. Essa região que está sendo povoada por aquele grupo de pensadores que vai aparecer sendo ascendentes do povo da península do Peloponeso. Então aquele grupo que se articulou, né, antes, o grupo dos artistas, que fez toda aquela articulação, que montou a resistência ali democrata, a representação da população. Esse grupo agora, os ascendentes deles, serão exatamente os filósofos da Jônia, os três pensadores que vão estar na cidade de Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, que na sequência aqui dos vídeos nós vamos falar um por um deles, né? Então os jônicos, como ascendentes desse povo, da organização dos artistas, eles estão propondo uma leitura diferenciada de realidade. Se nós temos então de um lado um povo, um grupo de pessoas que são os aristocratas, que estão utilizando a mitologia, a cosmogonia como fonte de manipulação e opressão, do outro lado nós temos a resistência. E é exatamente essa resistência do grupo dos artistas, né, que são os democratas, que vai surgir uma postura reconhecida pela população como os políticos, aqueles que trabalham em benefício do outro, aqueles que trabalham em benefício do bem comum, do bem da comunidade. Em contrapartida, os aristocratas, né, a grande elite ali que ocupa o poder, continuam ainda com uma postura do grupo dos idiotes. Os idiotes, que é uma palavra, né, onde a própria população está designando isso a eles, que significa aqueles que trabalham em prol apenas de si mesmos, no máximo de sua família. Então os jônicos, eles surgem justamente depois da migração. Aquele povo que foi expulso, né, da península do Peloponeso pela aristocracia, eles migram por mais de 500 quilômetros. Eles vão parar do outro lado do Mar Egeu. E é exatamente do outro lado do Mar Egeu que tem a região da Jônia. Né? A Jônia é uma região física hoje, mais ou menos no sul da Turquia. E esses habitantes da península do Peloponeso passam a ser os habitantes da região da Jônia. E ali eles percebem que aquela região onde eles chegaram era uma região muito inóspita, seca, pedregulhenta, extremamente árida, sem água potável, e eles tinham que fazer alguma coisa, né? Tinha que ter uma atitude diferente ali.
E aí nós vimos, dentro do surgimento dos pré-socráticos, que eles resolvem então criar a racionalidade objetiva. É essa racionalidade objetiva em busca de uma resposta natural que vai fazer com que nasça a primeira escola filosófica, que são os jônicos. Os jônicos vão em busca de um arqué, o elemento primordial que deu origem à natureza. Esse é o arqué. É o elemento que na natureza vai me explicar como que a vida começou, como que tudo começou, né? Como que o mundo começou, como que os homens nasceram, como que surgiram, como que surgiu toda a realidade física. O arqué vai demonstrar isso para mim. E agora, por que eles vão em busca desse arqué? Porque esse arqué é objetivo, esse arqué é materialista, esse arqué é natural. Então eu posso agora pesquisar, observar, analisar e deduzir que a partir dessas observações, né, com as conclusões lógicas, eu tenho um argumento empiricamente demonstrado, enquanto matéria, que pode servir para mim para enfrentar a manipulação da racionalidade subjetiva. Então, enquanto de um lado essa racionalidade subjetiva ela passa, né, por uma manipulação, justamente porque a subjetividade ela tem essa abertura a diversas interpretações e muitas vezes encontra um campo de interpretação de má fé, que foi exatamente a utilizada pelos filômetos, os sumos sacerdotes religiosos do paganismo. Do outro lado, você vai ter um povo que desenvolve uma racionalidade objetiva, científica, querendo então a construção de um conhecimento empiricamente demonstrável, ou seja, um conhecimento materialmente válido. Eu posso até argumentar, mas eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que ir lá na natureza e dizer, olha, tá aqui. E é isso que vai acontecer. Os nossos três pensadores, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, cada um deles vai chegar em uma conclusão. Para o Tales, a arqué, né, o arqué da física é a água. Para o Anaximandro, o arqué da física é o áperon. E para o Anaxímenes, o arqué da física é o ar, o famoso pneuma. E agora nós vamos passar em um por um para entender profundamente como cada um chegou a essa conclusão. Aqui é a escola jônica, assim começa a escola jônica, como um movimento de resistência com Tales de Mileto declarando guerra aos deuses. Ele vai declarar guerra a esse sistema de manipulação discursiva religiosa que oprime cada vez mais a população. E essa guerra, claro que não é uma guerra bélica, né? Uma guerra aqui entre aspas, né? É uma guerra de ideias, é um conflito de ideias, né? De teorias, e ele vai demonstrar a partir da sua teoria empírica que sim, a natureza tem leis próprias. Até o próximo vídeo. Vem pra cá, vem filoprosar.